Ford nasceu em 30 de junho de 1863, em uma fazenda próxima ao município de Detroit, no estado de Michigan. Ele iniciou sua trajetória como motor na fazenda de seu pai, onde ele é responsável pelos reparos nas máquinas de fazenda, mostrando muita habilidade para inovar. Sua principal intenção era observar o funcionamento mecânico das máquinas e equipamentos. Henry Ford tinha uma reputação muito boa no reparador de relógios. Em 1879, com 16 anos, ele deixou sua casa e foi para a cidade vizinha de Detroit para trabalhar de aprendiz operador de máquinas. Primeira empresa, James Ford Brown. Com o passar do tempo, Ford retornou à sua fazenda da família. E com mais experiência na operação de motores portáteis de Westinghouse, aos 19 anos resolveu entrar na campanha de Westinghouse, no conserto e na montagem dos locomóveis a vapor. Em 1885, como mecânico das oficinas de Andrew Motor Works, seu interesse aumentou, então se concentrou nos motores em explosão. 2 anos depois, Ford construiu seu primeiro motor movido a gasolina. Ford montou sua própria empresa, montada para carros de corrida, mas infelizmente não obteve êxito. Mas mesmo assim, Ford não desistiu das suas ideias. Com o projetista Howard Wills, montaram o chamado carro 999, ou seja, 999. Logo de cara, Barney Oldfield se tornou campeão, assim divulgando o carro para todo o país. O sucesso desse carro deu suporte financeiro para suas ideias e assim Ford Motor Company foi fundada. E por esses motivos pode-se dizer que Henry Ford tornou-se um grande marco, sendo hoje estudado nas áreas de administração. Henry Ford faleceu em Delaware em dia 7 de abril de 1947. Encontra-se sepultado no cemitério de Holder, Detroit, condado de Rainier, Michigan, nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho da teoria Ford. Ford ele modificou o processo artesanal de montagem das indústrias. Ele implantou o sistema taylorista um pouco modificado, ou seja, implantou um pouquinho mais avançado. E ele usou 5 conceitos: produção em massa, parcelamento de tarefas, criação da linha de montagem, padronização de peças e automatização das fábricas. O resultado dessas 5 transformações foi uma organização produtiva que antes era muito demorada, porque para fazer um carro, ele usava apenas uma pessoa, ele demorava 12 horas e 30, ou seja, 1 dia e 30 minutos. E isso era muito tempo. Desculpa, 12 horas. Então ele foi racionalizando o tempo e estudando os funcionários. Esse tempo chegou a cair para 5 horas e 50 segundos, 50 minutos. Mas para ele não estava bom. Ele foi diminuindo até conseguir fazer esse carro em 1 hora e 38 minutos. Que isso, com o século XX, foi uma grande descoberta. Essa forma de organização do trabalho é um crescimento depois da pós-guerra. Ele foi considerado um grande criador com essa teoria. Posso tentar um pouco, né? Vocês estão indo bem, gente. Pode aí. Falar um pouquinho? Tudo bem. Não, vocês podem entrar. Bom, sendo a época do surgimento de uma nova institucionalidade para garantir a produção do capital, mas para manter o capitalismo. Nessa época foi necessário incorporar as massas, ou seja, oferecer aos trabalhadores estabilidade de emprego. Nesse tempo, estava no auge, né? Quem tinha dinheiro podia, e quem não tinha, né? Não era nada. E aí foi necessário, após a Segunda Guerra Mundial, começou uma nova estrutura social e econômica, conhecida como compromisso fordista, na qual o Estado, capital e trabalhadores assumiram esse compromisso para garantir o capitalismo como sistema de produção e reprodução e dominação social.
Fordismo veio acabar em 1970, quando a General Motors flexibiliza a sua produção e seu modelo de gestão. Com isso, a General Motors ultrapassou a Ford como a maior montadora do mundo. E após o choque do petróleo, foi 1970, e a entrada de competidores japoneses no mercado automobilístico, o Fordismo e a produção entram em crise. E em 2007, a Toyota se torna a maior montadora do mundo. E foi fim do Fordismo. Porque quando os competidores japoneses entraram no mercado automobilístico, o Fordismo e a produção em massa começou a entrar em crise e gradativamente, sim, eles foram sendo substituídos, né? Aos pouquinhos, sim, foi ficando para trás. Pela produção enxuta. Daí foi o modelo de produção baseado no sistema Toyota de produção, o toyotismo, que vai ser falado depois. Eles foram tomando. Em 2007, veio assim que não, acabou o Fordismo. Eu concluí tudo isso no livro que eu amargo uma decisão, o mundo administrativo. Henry Ford transformou o conceito de administrar, teve como um dos seus princípios e ideias a criação da metodologia de trabalho, visando a produção em massa. Ford acreditava, por exemplo, que os seus gerentes deveriam ficar isolados, focados apenas em suas atividades. Segundo as atividades, ele achava que cada funcionário deveria executar suas atividades específicas na linha de produção sem haver mudanças. As suas ideias de linha de produção, os lucros muito lucrativos para a Ford e muitos outros empresários, já que ninguém até aquela época havia produzido em alta escala, ele, porém, algumas dessas ideias foram consideradas excessivas. O modelo T. O seu modelo T foi o maior trunfo. Veio em 1909, quando lançou o modelo T, também conhecido como Tim Lizier. Ele realmente chamou a atenção do público e Ford rapidamente recebeu um impressionante pedido de 10 mil deles. A demanda forçou a abrir uma fábrica maior próximo ao England Park. Mas mesmo isso se mostrou insuficiente devido a um processo de produção, pois cada trabalhador montava um carro inteiro antes de começar o outro. Em 1913, entrou com o meio de acelerar a produção e usaram uma recente inovação chamada linha de montagem. Ford foi capaz de produzir 168 mil carros, o que ajudou o modelo T, tirado do livro 50 Empresas de Mudanças no Mundo. Eu vou vídeo agora. Vou mostrar um vídeo, né? Aí da conclusão. Daí depois a gente Sección 5, aumente la velocidad a 4.1.
hasta 5. Controla el ritmo de producción. La cadena va con retraso hasta 5. Atención, trabajar. Sección 5, aumente la velocidad a 4.7. No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. Vamos. O que eu quis mostrar com esse filme é que nem tudo no Fordista era bom. A maneira de que ele traçava os funcionários era ruim. Para ele, o funcionário era apenas uma peça da máquina. Ou seja, a gente viu bem que ele saía todo louco, assim, ele não conseguia. Ele tem uma doença que agora eu não consigo lembrar o nome. Lé. Isso. Ele Lesão por esforço repetitivo. tinha muito leve naquele tempo. Então, isso era a parte ruim do Fordista, da teoria Fordista, que ele pensava nos lucros e não nas pessoas. Eu acho que deu para entender o filme. Alguém quer concluir mais?